Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook, e hoje nós vamos encerrar a série sobre o divórcio, tá? Não que seja um encerramento total, esse assunto vai voltar aqui no canal, porque falar da família, falar de casamento é algo muito importante. Mas hoje nós vamos encerrar essa fase de estudos. E o título da mensagem hoje é Salvem seus filhos. Por que salvem seus filhos? Seus filhos correm um grande perigo mesmo, porque o mundo está aí pronto a ensinar para eles que o divórcio é uma coisa normal, que isso acontece com frequência e que eles não devem se importar com isso. Mas a palavra de Deus ensina completamente o contrário, que o divórcio é algo mal, algo ruim e que isso não é da vontade de Deus. Deus ele criou o casamento para ser único, sólido por toda a vida e que a troca de parceiros só deve acontecer mediante a morte de um dos dois. Pois bem, o pedido que eu venho fazer a vocês é esse: protejam seus filhos. Porque o mundo está aí apto, pronto e super perspicaz para ensinar o que não deve ser ensinado a seus filhos, para mostrar um padrão de vida completamente contrário à vontade de Deus. E infelizmente as igrejas hoje também não estão preocupadas em ensinar para os seus filhos qual é o posicionamento do homem perante uma família, de uma mulher perante uma família, o que é um casamento verdadeiro, o que é a vontade de Deus acerca do casamento e qual é a vontade de Deus a respeito da união matrimonial entre homem e mulher. As igrejas hoje estão mais preocupadas em distribuir cargos de obreiros, diáconos, missionários, estão mais preocupados em atrair os jovens pela música, transformando eles em músicos, prometendo isso e aquilo, dizendo que Deus tem tantos planos para a vida deles, que eles são homens de Deus, mas pouco estão ensinando a vontade de Deus acerca do casamento, o que é uma família cristã, o que é um casamento e como proceder. Então, essa responsabilidade cabe a vocês. Sim, a Bíblia ensina que a responsabilidade da educação espiritual dos filhos cabe aos pais e mães. Claro que a igreja tem o papel de dar o apoio, de dar o reforço nessa educação, mas tudo começa em casa. Vamos começar lendo um texto aqui, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, diz o seguinte, olha aqui, ó. E estas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando e levantando-te. Depois que o povo de Deus tinha acabado de receber a lei lá no deserto, Deus ordena que estas palavras tinham que estar guardadas no coração deles e que eles deveriam passar para os filhos dia e noite, noite e dia, pelo caminho, parado, sentado, todos os dias, para que eles não se apartassem. É responsabilidade sua. No vídeo anterior a esse, o vídeo de número 4, nós falamos sobre a prevenção do divórcio, como prevenir o divórcio. E um dos tópicos era a responsabilidade de cada um. Que Deus tem um papel para cada um papel para o homem, um papel para a mulher, o homem com a liderança, a mulher com a educação dos filhos, com o trabalho da casa, e cada um fazendo sua parte, eles teriam um casamento feliz. E um dos trabalhos do pai e mãe, uma das exigências de Deus sobre os pais é que eduquem seus filhos. Deus quer isso. Deus quer que aquilo que você aprendeu na Bíblia Sagrada, na palavra dele, seja passado aos seus filhos diariamente. Vamos ler uma passagem em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz o seguinte, olha. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não desviará dele. Infelizmente, meus irmãos, muitos cristãos têm negligenciado esse ministério, têm deixado de fazer com diligência, com toda a força de vontade, esse trabalho que Deus destinou a vocês. Ser pai, ser mãe é um ministério. Ser marido, ser esposa é um ministério confiado a vocês.
E Deus cobrará de vocês os resultados. Como é que vocês procederam mediante essa responsabilidade. Vocês serão responsabilizados, porque a palavra de Deus ensinou, ordenou a vocês: educa teu filho no caminho em que deve andar, para que quando cresça não se desvie dele. E, infelizmente, os jovens, os adolescentes têm crescido sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer a vontade de Deus para suas vidas, e se casam sem saber qual era a vontade de Deus, se casam sem saber qual era a mulher certa para eles, qual era o marido certo para elas, e dessa forma o divórcio se torna inevitável. E muitos casamentos têm acabado. Deus não sonhou com isso, Deus não planejou isso, Deus não espera isso de nós. Deus espera que nós tenhamos um casamento no Senhor, segundo a sua santa vontade. Que esse casamento dure até o fim da vida e que seja um casamento próspero e feliz, um exemplo para os filhos. Eu vou ler uma passagem aqui para vocês de Provérbios que é muito, mas é muito conhecida mesmo. Provérbios capítulo 31, que fala da mulher virtuosa. Vamos ler alguns versículos desse capítulo. Versículo 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Versículos 26 a 28. Abre sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Nós vemos a mulher virtuosa, o quanto ela é valorosa, o quanto ela é boa para o seu marido. Eu posso dizer isso para vocês por experiência própria, que Deus me abençoou com uma mulher virtuosa, que só me faz o bem, que só me ajuda. E se eu posso estar aqui hoje falando para vocês de casamento, é porque eu tenho um casamento próspero, feliz, é porque eu tenho uma mulher abençoada dentro de casa, e que nesses anos que estamos juntos, nesses 8 anos que estamos casados, só recebi dela o bem, e só tenho que louvá-la, e só tenho que agradecê-la por tudo que ela fez em minha vida. Eu quero perguntar para você que é pai, que é mãe, que está me assistindo, você não deseja uma mulher virtuosa para a vida do seu filho? Quero perguntar para você também, que é pai e mãe, que está me assistindo, você não gostaria que a sua filha fosse uma mulher virtuosa como essa, dos padrões bíblicos? Pois bem, como é que os jovens saberão disso se vocês não ensiná-los? Como é que um jovem, um rapaz de 20, 22 anos, vai saber qual é a mulher virtuosa? Qual é a mulher que Deus planejou para que fosse esposa dele, se ele não for ensinado pelos pais? Também cabe essa responsabilidade à igreja, que os pastores, que os pregadores também batam nessa tecla, também insistam nesse assunto, para que os jovens saibam. E como é que a mulher, como é que a menina, a moça, vai saber o que é o papel de uma mulher virtuosa e qual é o papel dela dentro de um casamento, se ela não for ensinada? Então que cada um tome a sua responsabilidade, como nós vimos no vídeo anterior, cada um tem o seu papel. E o papel dos pais é educar, é ensinar os filhos no caminho correto em que devem andar. E não é só ensinar, é dar o exemplo. Quando Deus quis dar o exemplo do que é a justiça que Ele espera de nós, Ele enviou seu Filho, ou seja, Ele próprio se encarnou como humano, desceu à terra e mostrou para cada um de nós o que é a verdadeira justiça. Todo maior e infinito exemplo de justiça nessa terra foi Jesus, e Ele mesmo veio mostrar para nós como é que é. E como é que o filho vai saber o que é uma mulher virtuosa se ele não vê na sua própria mãe essa mulher virtuosa? Além de educar, de ensinar, de exortar seus filhos, vocês precisam ser isso, esse exemplo dentro de casa. Você, mãe, você precisa ser uma mulher virtuosa para que seu filho enxergue essas qualidades em você e procure uma mulher que seja da mesma forma. Você, pai, você também deve ser um marido virtuoso. Você também deve ser um homem de valor, um homem honrado, um homem justo,
um homem honesto, para que sua filha procure também este tipo de marido. Então, esse é o pedido que eu faço nesse vídeo, esse é o pedido que eu faço a vocês que me assistem. Salvem seus filhos. Se preocupem com a educação dos seus filhos. Deixe um pouco a TV de lado, as novelas de lado. Deixe um pouco o estresse do trabalho de lado, o cansaço, o desânimo, as brigas. Dediquem-se a seus filhos, para que no futuro menos divórcios aconteçam, para que tenhamos mais casamentos felizes e duradouros, e para que nós tenhamos uma vida digna diante de Deus, e para que nós não ficamos aí na dependência de pregadores que nos ensinem: ah, eu posso casar novamente ou não, ah, eu devo me divorciar ou não, o segundo casamento é permitido ou não. Se nós cuidarmos dos nossos filhos, no futuro eles não vão ter essa dúvida. Cuide do seu filho. E mais importante do que tudo, seja um bom exemplo para o seu filho. Seja o melhor exemplo. Se esforce. Porque toda a colheita, todos os frutos doces que colhemos em nossas vidas, com suor eles foram plantados. Se esforce mais para dar a melhor educação espiritual para os seus filhos e para dar o melhor exemplo do que é um cristão. E no futuro haverão muito menos divórcios. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Assista os outros vídeos da série, aparecem aqui do lado. E que Deus te abençoe. Obrigado.